Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Tema da semana: o chamado para o discipulado. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos mais da Palavra de Deus. Nesta temporada estamos estudando o Evangelho de Lucas. Estamos tendo uma visão, uma perspectiva de quem é Jesus e o interesse, a preocupação que ele tem por todos nós, a perspectiva de alguém que não era judeu, de um gentil. Os nossos convidados nesses dois programas, Pastor Oliveiros Júnior e o pastor Acílio Alves Filho. Pastor Acílio, que é presidente da Igreja Adventista para a região oeste do estado de São Paulo. Mesmo. E o pastor Oliveiros trabalha aqui no escritório da igreja, na região do Vale do Paraíba, cuida de duas áreas, a área de comunicação e também a secretaria. Amigos, sejam bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos pedir a iluminação do Espírito Santo ao abrirmos a sua palavra. Pastor Oliveiros, por favor. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor sempre chamou homens e mulheres para o seu tempo. Estamos aqui porque queremos ser apóstolos de Deus. Nos chama, Senhor, nos capacita e nos envia para a Tua obra, que através desse estudo possamos chegar mais perto do ideal que o Senhor tem para a nossa vida. Te pedimos, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você tem procurado conhecer mais a Palavra de Deus? Você tem interesse em descobrir os planos que o Senhor tem para você, para a sua família? Nós oferecemos gratuitamente a revista Princípios. Acesse o endereço que está aí na tela e descubra maravilhas, planos. Você vai descobrir que a sua vida tem um sentido. Receba gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Nessa temporada nós estamos ouvindo mais uma vez o professor, o Dr. John Fowler, ele que é o autor do nosso guia de estudos. Com a palavra, o autor. Você mencionou Dietrich Bonhoeffer, um bom cristão, um grande pastor, uma pessoa que poderia viver uma vida confortável na Inglaterra ou nos Estados Unidos. De fato, ele recebeu um convite para ser professor em Nova York, em um dos grandes seminários. Mas ele deixou essas oportunidades e voltou para a Alemanha para ser um pastor, um discípulo, e nunca mais voltou. Ele morreu e se tornou um mártir. Do que isso se trata quando fala sobre discipulado? Não é o que eu tento fazer, mas é obedecer ao chamado. E Jesus é aquele que chama. Então, você obedece a esse chamado específico. Você o segue e tudo aquilo que ele disser, você faz. E tudo aquilo que ele diz, você aceita como o princípio da sua vida. Você não se concentra em todos esses pequenos detalhes ou no que eu devo fazer. Não é salvação pelas obras, é a salvação por pertencer a alguém que te chama. E essa pessoa que te chama é Jesus. Não é um outro ser humano que te chama, mas sim Jesus, o Deus que veio a esse mundo como ser humano para salvar você e eu. Então, quando você segue a Jesus, você pertence a Ele. É uma identificação. Discípulo é aquele que se identifica com aquele que chama. Então, nessa identificação, você surge como um servo de Jesus. E Ele te conduz a fazer as boas obras. As obras não vêm em primeiro lugar. Começa com minha identificação com aquele que me chama. E para o discipulado, somente Jesus que chama. Nosso papel é simplesmente segui-lo, obedecê-lo.
e escutá-lo. Foi citado Dietrich Bonhoeffer, você que é bom em alemão aqui, né? Eu gosto de comida alemã, pastor. Somente aquele que está morto para sua própria vontade pode seguir a Cristo. Somente aquele que está morto para sua própria vontade pode seguir a Cristo. A ênfase do estudo desta semana é o discipulado. Podemos começar definindo o que é ser um discípulo? Um discípulo, no conceito bíblico, é um aprendiz, mas não como hoje você sentar numa sala de aula para ouvir o que o professor tem a dizer. No sentido bíblico, era um que seguia e, enquanto seguia, aprendia. Dependia de ser chamado e não de fazer um exame vestibular para se candidatar a uma vaga. Assim, Jesus chamou pessoas. E enquanto elas o seguiam, aprendiam dele. Posso dizer que o Senhor chama a todos hoje para que sejam seus discípulos? Chama a todos. Então não é simplesmente ser um seguidor, ele coloca ali. Qual é a principal motivação do discipulado? O discípulo é obediente à palavra do seu mestre. E o desejo de segui-lo implica no desejo de lhe obedecer. É obviamente que nas questões espirituais, a Bíblia leva em conta o fato de que, por causa da natureza humana pecaminosa, a gente tem vontades que não são a vontade de Deus, e são até antagônicas à vontade de Deus. Então, ser um discípulo implica também em assimilar a vontade de Deus e tornar a vontade de Deus a minha vontade. Não é uma obediência cega, forçada, mas é um jugo suave, disse Jesus. É gostoso segui-lo, é gostoso aprender dele. Podemos dizer que nós temos pessoas que são membros de comunidades religiosas que se dizem cristãs e não são verdadeiramente discípulos de Jesus? Uma coisa é você estar inscrito, né, em um lugar, em um livro, um clube. Outra coisa é você dar vida por aquilo ali, é você se engajar de fato. E o discipulado, como o pastor mencionou, ele sai da sala de aula, ele sai das quatro paredes, ele é exemplificado e ele interfere com tudo aquilo que eu faço, ele tem que ver. O que é essa interferência? Ela muda a minha maneira de ser. Eu estou me tornando como mestre, né? Então a minha grande motivação é o mestre. Então eu tenho alguém que é maior do que eu. Então eu admiro. No nosso caso, eu sou grato a ele. Ele me salvou. Né? Então, talvez essa seja a grande diferença daquele que se torna um seguidor de Jesus Cristo para seguidores de outros mestres que já existiram. Sim. O mestre Jesus, diferente de outros mestres, não transmite só conhecimento. Ele transmite também o poder. Jesus chamou discípulos para estarem com ele, para verem, para participarem com ele da obra, depois poderem sair e viver como ele viveu. Então não é só uma transmissão de um conhecimento intelectual, mas da capacitação para poder viver aquilo que está sendo ensinado. Porque a gente vai ver nessas pessoas a mudança de vida. Sim. Que essa interferência que você colocou existe nele e agora, por intermédio dele, vai existir. Ele passa a viver dentro do discípulo e a vida que o discípulo leva passa a ser a própria vida do mestre. Eu quero até colocar uma frase que está no Guia de Estudos, que é da escritora Ellen White, que nós cremos como uma profetisa, como inspirada. Ela diz: a devoção contínua estabelece uma relação tão íntima entre Jesus e seu discípulo que o cristão se torna como ele, perfeito, em espírito e em caráter. Perfeito. Exatamente isso que o senhor colocou. Ele se transmite, né? Ele se transfere. E a Bíblia diz, ele pode viver em mim. Exatamente. E é engraçado, pastor, até bom ser lembrado também, que essa transmissão, seja de caráter ou seja de valores, ela ainda respeita a identidade da pessoa que o próprio Deus criou. Mas agora ele faz uma transmissão desses valores que o transformam. Ou seja, os pescadores trouxeram o seu know-how para serem pescadores, mas não deixaram de ser pescadores. Né? O coletor de imposto trouxe o seu know-how, mas não deixou de ser um administrador. E assim Cristo chamava pessoas para colocá-las em funções diferentes. Né? Então,
O discípulo, ele segue o seu mestre, mas o mestre tem planos específicos para cada discípulo. Nenhum discípulo é igual ao outro. Muito bem colocado, porque daí nós não se perde a identidade pessoal. Identidade, assim, de ser humano como único, né? Que Deus deu. Exatamente. Ele não vai tirar agora para si. Exatamente. O mestre quer e o discípulo também quer. Os dois. Há uma união de vontades, né? Uma fusão de vontades. Muito bom. O Guia de Estudos usou o exemplo do chamado dos discípulos. Eu quero citar o texto que é Lucas, capítulo 5, os versos de 1 a 11. Eu vou especificar aqui o que está no verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Nós temos aqui a primeira grande lição do discipulado. Qual é? Obedecer, né? Obediência. Se eu não obedecer, eu quero seguir você, mas aí você está andando, é para eu andar no seu caminho, mas eu falo, não, eu te sigo, mas eu não vou te seguir. Ou você segue ou você não segue, né? Então aí é uma obediência, é uma fidelidade do caminho ali, é um caminho proposto. Eu estou indo numa direção e agora o mestre me coloca em outra direção. Mas ele coloca no meu coração o desejo de andar nessa direção. Ele não impõe. Na verdade, o pecado nos tirou o livre-arbítrio, porque a gente quase que é obrigado a pecar o tempo todo. O que Deus faz é nos devolver o livre-arbítrio e nos permitir escolher, aceitar ou não o chamado dele. Então, ele chamou, os discípulos eram obedientes, mas aceitaram porque quiseram e obedeceram porque assim também o quiseram. Havia uma união da vontade divina com a vontade humana no processo do discipulado. Verdadeiramente tem que haver uma mudança no indivíduo e na intenção de vida desse indivíduo. Sim. Porque senão ele é simplesmente ele é aquele que está no rol de membros de uma comunidade. Um autômato, né? Exatamente. Um admirador, né? Eu sou um admirador. Eu admiro o caminho, eu admiro o mestre, mas admirar não é o suficiente, né? Se eu quero me tornar algo melhor, né? E aqui eles se tornaram pescadores de homens. Sim. Talvez essa seja a grande diferença daquele que realmente é discípulo de quem não é simplesmente um membro. Cristo falou, jogue as redes, isso daí contrariava a lógica deles. Se tinha gente que conhecia o mar, eram eles ali. Passaram a noite toda, o melhor horário, eles viram que não tinha nada. Como é que vai ter agora, daquele jeito, naquele estilo? E a Bíblia diz que jogaram, a rede se rompia, o barco quase virou, mas eles obedeceram, né? E isso é ser um discípulo. E como o Oliveira mencionou, Jesus e Deus, eles não impõem uma anulação da sua personalidade. Eles eram pescadores. Jesus disse, pois serão pescadores de coisa ainda mais importante. É um aprimoramento da própria vida, o discipulado. Como se a gente fosse considerar o caso de Levi Mateus, que não era pescador, para ele Jesus disse, siga-me. E você sabe que o coletor de impostos, quando diz para uma pessoa, siga-me, por favor, ele vai examinar a vida, né? Aquilo que ele vivia dizendo para as pessoas, Jesus disse para ele, siga-me. E ele sabia, ele vai examinar a minha vida. Quer dizer, Jesus pegava a pessoa na circunstância em que ela estava e propunha para ela uma circunstância ainda melhor. Só negava, a expressão só se negava a seguir a Jesus quem não entendesse que aquilo era uma coisa muito boa. Agora, há um preço, pastor, há um preço.
só negava, né? Não disse só negava para não ser um cacófato aqui, né, professor? Só negava realmente aquele que não entendia. Mas há um preço para ser pago. O preço é da interferência. Que preço a gente pode colocar daquele que se torna um discípulo? Bom, eles pararam de pescar, por exemplo, né? Então, Cristo nunca escondeu o preço. Ele falou várias vezes, olha, é que nem alguém que vai construir uma torre. Senta e calcula e vê se você vai. Daí, mais para frente, ele fala, quem não aborrecer pai e mãe, se a semente não cair, não morrer, não vai germinar. Há um preço que ele pode ser chamado em algum momento da vida de amigos, pode ser chamado de reputação, vulnerabilidade financeira, familiar e às vezes a própria vida, né? Que no caso acabou custando isso para todos. Né? Exatamente. Além disso, se você tem um professor muito rico e que ele diz, siga o meu exemplo, você subentende que vai ser rico como ele. Quando Jesus diz, siga o meu exemplo, e o exemplo dele foi de servir e de sofrer, está implícito no chamado que o custo de eu atender é minha disposição de viver como ele. A Bíblia chega a dizer que a nós nos foi concedida a graça de não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Sofrer como Cristo sofreu é um privilégio para quem imagina poder viver a vida que ele viveu. Ainda que esse grupo inicial, essencialmente, eles tinham aquela perspectiva equivocada, né? De realmente quem era o mestre e do que se tornariam o que seria ser um discípulo. Nesse caso aqui, o conceito de riqueza que foi mencionado aqui era um pouco diferente para eles, né? O que é riqueza? Então, de libertação. A riqueza do serviço, né? do amor, da eternidade. O Guia de Estudos, pastor, citou algo bem interessante sobre essa questão do preço. Não temas, o discipulado não é um caminho fácil, tem seus altos e baixos, suas alegrias e desafios, mas um discípulo não é chamado a andar sozinho. Aquele que disse, não temas, está ao lado do discípulo fiel. E talvez a confirmação da palavra ali, do milagre da pesca, está dando autoridade, aquilo que o senhor colocou, né? O Senhor não chama só para ser um seguidor, mas Ele te dá autoridade. E eles deixaram os peixes da pesca maravilhosa de lado. Deixaram peixe, deixaram rede, deixaram barco. A expressão bíblica é deixaram tudo e o seguiram. O exemplo mencionado na lição da semana do alemão Dietrich Bonhoeffer, ele voltou para a sua terra para servir seu povo num tempo de guerra, num tempo de perseguição, foi preso num campo de concentração e depois de dirigir um serviço religioso, ele foi morto. Ora, ele sabia que era isso que o esperava, mas ele não suportava a ideia do seu povo sofrendo lá e ele numa boa nos Estados Unidos. Ele voltou para sofrer. É o custo do discipulado, seguir nos passos do mestre. Daquele que realmente foi impressionado pelo mestre. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Está aí a introdução, o desafio de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, ainda que tenhamos um preço alto para pagar. Com certeza, incomparável ao preço pago na cruz por todos nós. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nesta temporada estamos estudando o Evangelho de Lucas e no programa desta semana estamos entendendo o que é ser um discípulo de Jesus. Como falamos no primeiro momento aqui, a diferença daquele que é um membro de uma comunidade e aquele que é um discípulo. O Senhor nos chama a todos para sermos discípulos e não meramente membros, participantes, ouvintes, mas aqueles que estão envolvidos, aqueles que falam, aqueles que levam adiante, aqueles que vivem, aqueles que se deixam
ser guiados. Há um detalhe interessante no nosso guia de estudos, que é o Senhor chamou os discípulos, mas agora o detalhe ele chama, o chamado é para que sejam 12 apóstolos. Parece que a gente tem discípulos, um grande número, mas agora tem os apóstolos, especificamente. Está em Lucas capítulo 6, versos 12 ao 19, de 9, 1 a 6. Aonde está essa diferença? O discípulo é o aprendiz, basicamente. Não só o aprendiz no conceito acadêmico, o aprendiz da vida. O apóstolo é aquele que é enviado, aprendeu, agora eu te envio para cumprir uma missão. Jesus chegou a dizer, olha bem como eu faço, porque vocês vão fazer como eu faço. Então, no meio daquela imensa multidão de seguidores, ele, a princípio, escolheu 12 para serem enviados às cidades da região. Depois escolheu 70 mais, e depois outros tantos. Mas há alguns que são enviados para partilhar com os outros o privilégio de ensinar como Jesus ensinou. A gente tem aqui uma separação especial. Por que era essencial que eles se tornassem apóstolos? O Senhor tinha uma intenção específica aqui como missão? Ele estava criando um movimento, né? Uma comunidade, então ele precisava de líderes, né? Como o pastor mencionou aqui. O objetivo é multiplicação? O discípulo segue, o apóstolo vai. Ambos giram em torno de Cristo, né? Mas alguma coisa os diferenciava. Algumas pessoas elas falam assim, eram melhores, eram mais perfeitos, era a capacidade. Talvez fosse a disponibilidade. Mais do que capacidade. E o porque a gente está falando de pessoas sim. simples, né? E as potencialidades também, né? Isso okay. Conta também, claro. Se eu tenho as duas coisas, melhor ainda, né? Mas você vai ter gente que é muito capaz e que não é disponível para o Evangelho, ou cuja disponibilidade é limitada. Deus chama todos, Deus usa todos. Agora, assim, é a forma como a gente responde ao chamado que faz a gente ou um admirador de banco, ou um discípulo que o segue, ou um apóstolo que vai e que pode, de fato, representá-lo. Então, a grande questão é a disponibilidade. Para o serviço. É a resposta que eles deram, né? Estou com o senhor. É possível alguém ser discípulo e não ser apóstolo. Okay. Mas não dá para ser apóstolo sem ter sido discípulo. É possível ficar só bebendo e aprendendo. Agora, para ir trabalhar, não dá para dispensar o aprendizado. Como foi dito, Jesus não buscou os mais gabaritados, vamos dizer assim, mas buscou aqueles que tinham disposição e disponibilidade e potencialidades que ele mesmo, durante o processo do discipulado, desenvolveu neles para poder usar depois. A gente tem até que se olhar a questão da capacidade. Tradicionalmente, a gente olha que o mais capaz, né, que seria Judas, acabou sendo aparentemente mais capaz. Uma coisa não anula a outra, elas são complementares, né? Por um lado, o requisito básico... Você diz a capacidade e disponibilidade. Não quer dizer que ele vai pegar alguém que não seja capaz. Ele chama todos, né? Mas o requisito básico é a disponibilidade. Agora você vê diferença de ministérios entre os próprios discípulos, dos que desenvolveram mais as suas aptidões, dos que desenvolveram menos. A gente, em contrapartida de Judas, né, que o senhor mencionou, a gente fala muito sobre Pedro. Não, Pedro era o mais iletrado, mas Pedro ele curou, ele fez isso, tal, não sei o que lá. Um professor meu me fazia pergunta sempre, qual foi a contribuição que Pedro deu para o Evangelho? Ele escreveu ali umas 2 ou 3 epístolas ali que ele participou. Pega Paulo, igualmente disponível, mas que desenvolveu ao máximo a sua capacidade. Qual a contribuição que Paulo deu? Ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro, ele formatou o cristianismo. Tudo que a gente conhece hoje como Novo Testamento, como cristianismo, passou pela mão dele, ele sistematizou a crença. Aos olhos de Deus, ambos são úteis, iguais, eles contribuíram. Mas quando você tem as duas coisas, disponibilidade e capacidade, aí então você tem um Moisés, um Daniel,
Deus usa todos, Deus usa todos. Eu tenho uma dificuldade com aquela frase que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Ele chama todos, chama os capacitados, inclusive. E capacita quem Ele precisar, mas o primeiro requisito é a disponibilidade. Os capacitados e os Isso, mas começa com a disponibilidade. E Ele promete dar o restante para a gente, mas às vezes a gente se esconde de forma medíocre atrás de um chamado. Não, agora eu estou bem, eu vou servir a Deus como eu sou, se Raabe serviu, se Pedro serviu, Judas que tinha tudo e traiu Jesus, mas você tinha outros, né, que uniram esses dois universos e foram extraordinários, né? Então, eu creio que Deus nos chama para dar o máximo daquilo que nós podemos. Ele precisa de todos e precisa dos melhores também. Exatamente. Agora, o exemplo que o Oliveiros citou é tremendo, porque Paulo não tinha sido dos 12 discípulos. E não tinha convivido com Jesus naquele período. Tanto que quando a igreja primitiva questionou a autoridade dele, por não ter sido do grupo dos 12, ele disse, mas eu gastei tempo com o Senhor me concedeu essa graça, apareceu para mim, gastou um tempo comigo e me ensinou, então eu me tornei discípulo, portanto posso também ser apóstolo. Usou o melhor de si sem ter convivido os 3 anos e meio com Jesus. Quer dizer, se Deus pôde usar Paulo, pode usar a mim, pode usar você, usar qualquer pessoa que se disponha a ter intimidade com Ele, aprender e sair para o serviço. Muito bom. E eu quero lembrar Lucas aqui, que acabou não sendo discípulo, sendo um gentil e que teve uma influência e de escrita de palavras, nós citamos aqui em programas anteriores, é uma grande influência. A gente tem o Evangelho e a gente tem Atos, que é o nosso maior tratado de missiologia, de eclesiologia, né? Junto com os outros, claro, mas ele traz, torna evidente muita coisa. O que vocês estão colocando são aspectos muito interessantes para a gente considerar. Quando alguém que não é capaz, aparentemente, se submete, o que Deus pode fazer por ele. Deus usa todo. E quando alguém que é capaz se submete, o que Deus pode fazer por ele. E o mais importante, alguém que não é capaz, mas se torna capaz nesse processo. Porque Deus dá isso daqui para a pessoa, Ele dá o lastro, ele tira a pessoa, coloca em lugares e nos usa, né? Então, o chamado de Cristo, eu compreendo assim, é para essas duas coisas, é para estar disponível, mas é para ir ao máximo. Ele não vai justificar a minha mediocridade ou me permitir esconder atrás do fato de que eu fui chamado, então está tudo certo, funcionou para Pedro, para o outro, então eu vou ficar tranquilo aqui. Não é assim. Eu preciso estudar como discípulo, eu preciso treinar, eu preciso ensaiar até eu ser aquilo que eu posso ser de melhor. Falar melhor, conversar melhor, me relacionar melhor, impactar melhor, trabalhar melhor. O cristão, o discípulo, ele perde o direito de ser medíocre. Ele está imitando Jesus. Boa frase essa. Os dois estão bem nas frases. O cristão perde o direito de ser medíocre. Vamos sublinhar essa. Verdade. Sim, pastor. Eu ia dizendo que Lucas não foi discípulo de Jesus, mas foi discípulo de discípulos. Quer dizer, o discipulado é multiplicador. E se bem que as frases de Paulo estão entre as mais belas e intelectualmente mais bem construídas do Novo Testamento, há muitos exegetas que dizem que a abertura do Evangelho de Lucas está entre as frases mais bem construídas de todo o Novo Testamento. Não viu, não ouviu diretamente do Senhor, mas saiu perguntando, procurando, viu as anotações que havia, tanto que há muito do livro de Marcos repetido no Evangelho de Lucas, então ele conferiu o que já existia, conferiu a tradição oral, consultou os próprios discípulos e construiu um evangelho que é essencial para a compreensão da experiência de Cristo, né, aqui nessa vida e nesse mundo. Então, de tabela quase, né, aprendendo de outros, fez uma obra tão grande quanto os primeiros. Isso, mais uma vez digo, pode se repetir em nossa vida, ainda que a gente viva 2000 anos depois de Jesus. E o senhor está falando, eu estou pensando aqui, o Evangelho e Atos é direcionado para alguém que é também um discípulo, que é teófilo.
Que alguém, Sim. provavelmente alguém que tenha se convertido e precisava dessa... Né? Então ele tem, é intencional aqui, ele tem um objetivo. E Teófilo é um tipo, né? É um modelo. Era uma pessoa com um nome bonito, né? Amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Amigo de Deus. Mas é também um símbolo de todas as pessoas que amam a Deus. O Evangelho é dirigido a todos, né? E nós podemos ser o tal do Teófilo desconhecido, mas a quem uma palavra do Senhor foi enviada, pode ser enviada para mim. É uma curiosidade, né? Que amava a Deus, mas não tinha... mas o livro é escrito para aqueles que não tinham simpatia por igreja. Amam a Deus, mas desconhecem ou questionam o fato da necessidade da igreja. Lucas entra e ele corrige isso daqui, ele mostra uma outra igreja, né? Ele mostra um lado do Evangelho que a gente jamais pode perder de vista. Exatamente, o Deus que se preocupa com pequenos detalhes. A gente já citou aqui, por exemplo, o bom samaritano, só Lucas coloca. O filho pródigo. Exato, o filho pródigo. Então, cria-se ali uma comunidade, uma família. Dos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, ele é o que mais traz detalhes que nenhum dos outros. Então ele foi ao máximo. Ele conta de antes do nascimento de Jesus até depois da morte, né? Outros reduzem um pouco. Exatamente. Ele amplia. A frase que ele usa, inclusive, nos dois livros é que após profunda pesquisa, né? Exatamente. É a capacidade, foi ao máximo. E isso ele leva... Ele trouxe o máximo. Você está colocando esse aspecto, porque isso leva alguns a dizerem que, além de médico, se tornou em um historiador por causa disso. Foi uma busca realmente profunda, muito bem lembrado. Nós temos um outro aspecto que está no Guia de Estudos, que a base é Lucas capítulo 9, versos de 1 a 6. A gente vê aqui 3 etapas no comissionamento dos apóstolos. 3 etapas. Está no verso 1, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. A gente tem 3 aspectos e o verso 2, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar o enfermo. Isso aqui dá um sermão. Dá. Vamos sistematizar aqui os 2 professores de homilética, por favor. Aí. Vamos sistematizar. Eu sou discípulo dele e apóstolo. Isso é a generosidade de um jovem tão talentoso com um pregador no outono da existência sem muitos talentos. Bondade dele. Um pregador no outono da existência. É por isso que eu sigo. Mas realmente, a expressão bíblica e escrita sob a inspiração do Espírito de Deus e escrita por um sábio discípulo de discípulos, cuidadosamente estruturou o discipulado e o apostolado. Ele diz: primeiro Deus chama, reúne, depois habilita, confere autoridade e poder, depois os envia. Dá a impressão que Jesus gastou muito tempo nisso, porque finalmente ele morreu e não havia tantos seguidores. Mas uma obra de discipulado bem conduzida, em pouco tempo depois, a igreja se multiplicou tanto que já era impossível contar. Eu não sei se foi o guia, não sei se foi nesse estudo, que na escolha de Matias para substituir Judas, eles já eram em um número de 500, exatamente. Sim. Não, eles eram 120, pelo menos 120. E Paulo nos diz que por ocasião da ascensão, Jesus tinha mais 500 seguidores, mais de 500. Então, quando Pedro se dirigiu aos crentes a fim de escolher-se um substituto para Judas, o grupo consistia em pelo menos 120. E depois Paulo cita em 1 Coríntios 15, 6, mais de 500. Depois cita-se no livro de Atos 3.000, depois 5.000, depois para de fazer a conta, que era impossível contar. Como a Bíblia, se referindo à multidão de remidos no reino de Deus, diz: é impossível contar. Exatamente. Então, só para sistematizar, primeiro ele chamou, os reuniu. Segundo, habilitou, deu poder e autoridade. E terceiro, os enviou.
a gente vê como o senhor disse, né, uma intenção muito clara, né? Eu tenho que chamar, eu tenho que dar poder e autoridade, que faria uma grande diferença, e aí agora você tem poder e autoridade, agora você vai pregar. Muito bom. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. O Senhor nos chama, o Senhor quer nos dar poder e autoridade, e o Senhor quer nos enviar para que outras pessoas conheçam a mensagem de salvação que um dia nós conhecemos. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos no último momento, e também o nosso último momento dos dois encontros, né? É verdade. Semana que vem teremos outros 2 convidados. Quero começar agradecendo, viu? Nós que agradecemos, pastor. É um prazer estar aqui contigo, pastor Acílio também, e os que nos acompanham aí. Que Deus abençoe todos. Obrigado, Deus abençoe muito, pastor Oliveiros Júnior, com a sua família, seu ministério. Obrigado. Viu? Eu tive a alegria de orar por ele, viu, pastor? Naquele encontro de pastores de toda a América do Sul. Foi de todo... Quantos mil? Eu não lembro. 4 mil e poucos 4 mil estava na minha... Olha, tive o privilégio de... E estou até hoje, né, pastor? Exatamente, exatamente. Até porque seu pai... Eu tive o privilégio de trabalhar como seu pai, como meu presidente também, que agora está em outro escritório, viu? A gente vai criando empatia. Um laço grande. Com seus pais, Deus né, abençoe sua mãe, também, pastor. Obrigado, amigo. Pastor, obrigado, viu, pastor? Eu agradeço. Acílio. É um tremendo privilégio para mim estar aqui com você, Gilmar, com Oliveiros, a quem eu chamo de Oliver, e o pai dele também, é meu colega, tem cabelos brancos como eu, e com essa imensa multidão de ouvintes que o Canal da Esperança nos propicia ter numa ocasião como essa aqui. Deus seja louvado. Ok, pastor. E o meu produtor aqui, o produtor do programa, o Tiago, agradece de coração. O senhor é um parceiro da Novo Tempo. O Marcelo está aí no código, né? O Marcelo Rezende está no código, pastor. A sua disponibilidade, seu apoio, viu? Então, um abraço aqui do Tiago aqui para o senhor. Paulista Oeste sempre à disposição da Novo Tempo. Tá bom, pastor. E eu tenho um carinho muito grande porque eu fui aluno do IACS, viu, pastor? Olha, que não beleza. Quando o senhor estava lá, mas alguns anos depois, sempre eu vi com muito apreço a sua... Fui pastor daquele amado colégio, fui professor de Bíblia ali, um ano inesquecível na minha vida. A escola do Vale dos Sinos, viu, pastor? Há uma escola que com brilho que os astros não têm. Isso mesmo. Tá bom, vamos para as últimas considerações aqui, que eu creio que é muito interessante esse estudo dessa semana. Aqui o detalhe está em Lucas capítulo 10, versos de 1 a 24, que é o envio de um grupo específico que Lucas chama de os 70. Eu queria que vocês considerassem aqui o trabalho deste grupo, por que esse número 70 também? E é interessante que só Lucas coloca o registro da obra dos 70. E a gente vê que o Senhor envia e depois Lucas também mostra o regresso desses. Podemos trabalhar um pouquinho aqui a missão desses 70? Olha, por exemplo, o que está no verso 3. Eis que eu vos envio como cordeiro ao meio de lobos. Esse é o preço, né? E aqui resume de certa forma aquilo que nós vimos agora há pouco. Deus chama, empodera, se é que a gente pode usar essa palavra, e Ele envia. Então não adianta chamar, dar poder para não enviar, não adianta dar poder se a pessoa não está aqui, como é que ela vai, e não adianta chamar e ela ir sem ela ter o poder e a autoridade. E é que essas coisas todas se cumprem, né? E eles tinham uma mensagem específica. O que me chama a atenção aqui é o foco da missão. Então a palavra missão, ela automaticamente subentende
que é a exclusão de vários outros fatores. Eu imagino aquele arco e flecha, tem um alvo ali, um alvo é aquilo ali, eu sou intencional. Vamos sublinhar bem essa sua linha que está sendo interessante. Então, a missão é a exclusão dos fatores menos importantes, não que eles sejam irrelevantes, mas eles vêm para compor e para somar, né? Então, Cristo fala assim, cuidado quem você vai cumprimentar na rua, porque dependendo de quem for do ritual, você vai ser obrigado a gastar horas ali, não precisa levar muita coisa, pelo peso, ou pode não ficar confortável demais, não saia procurando a melhor cozinha da cidade, não é para isso que você vai, não é para conforto, não é para comida, não é para roupa, não é para o relacionamento, tudo isso daqui faz parte da estrutura, mas essa não é a missão, você pode compor, mas não é a missão é você anunciar, duas coisas que eles anunciam, paz e o reino de Deus. Interessante, às vezes a gente fica isso é muito legal, às vezes a gente fica no periférico e não é intencional. O discipulado exige um senso de prioridades que só Deus pode conferir. Agora, uma outra coisa interessante é que estes 70 foram enviados para pregar longe, e não fossem eles, os estrangeiros não teriam se convertido. Então, é natural que Lucas seja o único a mencioná-los, porque a conversão dele dependeu da obra destes. E ele valoriza aqueles que lhe levaram a palavra. E a expressão bíblica é: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Lembra que Jesus disse, tome a sua cruz antes dele morrer. Porque dizer tome a cruz depois que ele morreu, a gente já entende um pouco do que é a cruz. Mas antes era apenas a certeza de que seria uma vida de sacrifícios. A cruz implicava em morte. Quando ele diz negue-se a si mesmo e tome a cruz, é quase sinônimo. Porque você tem que morrer para si mesmo, nascer de novo e então seguir o Mestre. Ainda que são 3 passos claramente apresentados e que merecem um estudo aprofundado, eles são também sinônimos. Quer dizer, o discipulado é uma obra em conjunto, é um todo, o discipulado e o apostolado, né? É um todo usado por Deus para beneficiar mais gente, para que mais gente conheça o reino de Deus e entre nele, né? Tome posse dele. O texto que o pastor citou, eu quero sublinhar, pastor, porque é um texto muito interessante. Dizia a todos, Lucas 9, 23 a 25, se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Então a gente tem as 3 coisas que o senhor citou aí. Negue, tome e siga. Nós temos a profundidade do exercício do discipulado aqui. E ele apresenta aí um resumo da vida cristã que é paradoxal. Ele diz, se você se preocupar demais com a sua vida, vai perdê-la. E se você se preocupar mais com o reino de Deus, vai ganhar. Alguém explicando essa expressão bíblica de Jesus diz o seguinte, para um cristão, é melhor ser o roubado do que ser o ladrão. Para um cristão, é melhor ser o enganado do que ser o mentiroso. É melhor ser aquele de quem se falou mal do que ser o maledicente. Então, os paradoxos da vida cristã, na aparente perda existe ganho e no aparente ganho existe perda. Muito bom, vou sublinhar essa frase também. Tem muitas frases aí que você tem que sublinhar, professor. É verdade. O paradoxo aparente da vida cristã, sim, que é perda, em realidade é ganho. É ganho. A gente tem aqui exatamente, pastor, esse desafio. Como que alguém que está nos assistindo hoje pela primeira vez, por exemplo, alguém que está tendo contato com a palavra de Deus,
E agora ele ouve, ó, você quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Como que eu digo para ele que isso é benéfico? Olha, acho que pode dizer quem seguiu e quem viu na sua vida. Qualquer cristão pode contar a sua história. Eu vou seguir a Cristo, naturalmente eu vou deixar de seguir uma porção de outras coisas. Por prazer e por amor. Isso daqui vai mexer com a minha vida, dá um preço, mas eu sou feliz e eu tenho uma esperança, uma certeza de muitas coisas que ainda estão por vir. O preço é alto, mas a recompensa ela é maior que o preço. E quando a recompensa é maior que o preço, é só se eu não entendi mesmo que eu não vou praticar aquilo ali. E na vida cristã, e eu digo na vida completa cristã, que a gente leva aqui a vida que Deus nos prometeu na eternidade. A vida cristã valoriza mais a eternidade do que o agora. Valoriza mais o além do que o aqui. Valoriza mais o espiritual do que o material. A aparente perda é porque as pessoas valorizam mais o material. Vai perder, mas vai ganhar uma coisa muito melhor. Perde esse dia que passa, mas ganha os séculos intérminos da eternidade. Perde essa circunstância em que a gente vive, a casa em que mora, para ganhar o reino de Deus. A troca vista pelo ângulo divino é muito proveitosa. A vida cristã, o destino dela é muito bom e é imerecido. É um dom da graça divina. Aceitou? Paga um preço nessa vida, mas há uma eternidade de alegrias pela frente. E talvez o maior preço está aqui no Guia de Estudos. No discipulado cristão, a morte para o eu não é uma opção, mas é uma necessidade. Porque senão eu não vou. Não tem como ser discípulo se o eu não foi realmente entregue. E a gente tem inúmeros textos, por exemplo, da escritora Ellen White, que diz que a maior luta que eu tenho... E Ellen White ainda acrescenta que quando eu entrego a Deus a minha vontade, o que é que eu estou dando para Deus? Uma coisa boa? Não. Uma vontade que só quer coisa ruim. E Ele a devolve retificada para o bem. E ela acrescenta uma frase para você anotar, que ela diz: e muitos se negam a entregar a vontade a Deus. Envergonho-me de ouvi-lo, envergonho-me de escrevê-lo. Muitos se negam a entregar a vontade a Deus. Entrega uma coisa que não é boa e recebe retificada uma coisa boa. Negar-se é perder. Tem um aspecto que, para a gente terminar, eu gostaria que vocês considerassem. O sucesso, a gente tem o retorno dos 70, que está lá no verso 70, verso 17, melhor, desculpe. E diz o verso 17 do capítulo 10 de Lucas: regressaram os 70 possuídos de alegria, e dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo no céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade. Onde está verdadeiramente o sucesso de um evangelista, de um discípulo, daquele que leva a mensagem de salvação? Uma coisa é certa, nele não está. Ele foi chamado, lembra que ele recebeu poder, depois ele foi enviado. Então é o poder. Há uma estrutura por detrás disso daí que às vezes foge aos nossos olhos, e o poder está lá. Se eu não compreendo isso daqui, o resultado vai ser diferente em algum momento. Mas se eu estou seguindo a Deus, é provável que eu reconheça isso daqui. É uma convicção que ela deve ser nutrida a cada dia. Não sou eu. O mundo diz que é você. Você pode, você consegue, você tem. Deus diz: eu tenho mais, eu posso mais, eu consigo mais, deixa eu. A gente corre o risco de trazer o mérito pessoal. A gente corre esse risco. Agora, Jesus Cristo, que também foi enviado pelo Pai do céu para esse mundo, Ele disse: as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo,
Eu digo como o Pai me enviou. Então, ele exemplifica na vida o ensinamento que ele transmite. Então, quando você fala as palavras de Cristo, está seguindo o exemplo dele, que também disse as palavras do Pai. E é pelo poder dele que os resultados aparecem. Agora, dá uma tremenda alegria. Você sabe que foi o poder de Deus, mas você fez uma oração e aquele doente foi curado. Você encontrou um ser humano triste, desamparado, perdido nos vícios, e quando Deus lhe usou, aquela vida foi transformada. É impossível a gente não se sentir feliz na certeza de que é uma ferramenta na mão de Deus, de que a gente pode ser alguém a quem Ele usa para fazer a sua obra. E não há maior prazer do que isso, não há maior prazer. E essa vitória, eu até quero colocar o que está no Guia de Estudos, 3 reações notáveis de Jesus ao sucesso da missão dos 70. A primeira, o sucesso do evangelismo. Jesus viu uma derrota de Satanás. Sim. Isso aqui é muito interessante. A segunda, quanto mais envolvidos na obra do evangelho, quanto mais envolvido na obra do evangelho alguém esteja, mais autoridade é prometida. Então, é aquilo que a gente falou, né? Não é ele, mas é o que o Senhor está dando. E terceiro, é que a alegria do evangelista não deve estar no que é realizado na terra, mas no fato de que o seu nome está sendo escrito no céu. A gente não conhece os parâmetros totais do trabalho de Deus, né? E isso daqui deixa um desafio para a gente, como igreja, como movimento. O que nós estamos fazendo? Estamos criando discípulos, estamos criando apóstolos, estamos criando espectadores. Não é um problema que ele é novo nosso, ele não é inédito, ele já estava lá na época. Tinha 12, mas tinha 70. Também tinha uns 5.000 que queria fazer Jesus de rei. Tanto que as últimas palavras de Cristo, de acordo com Lucas, em Atos, vocês vão fazer discípulos, façam discípulos. Façam discípulos. Essa é a missão para todos nós. Essa é a única forma da igreja prosperar. Exatamente. Cristo não apenas diz o que fazer, exatamente, mas como fazer, de onde vem o poder para fazer. Ok, quero agradecer muito, pastor, mais uma vez, pastor Acílio, pastor Oliveira. Vamos agradecer a Deus nesse momento? Pai do céu, te agradecemos porque um dia o Senhor nos chamou, que sejamos verdadeiramente discípulos, seguidores e que levemos a mensagem de salvação. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um que assistiu este programa, com a sua família, que em Jesus eles sejam realmente felizes. Amém. Clamamos por isso, em nome do Salvador. Amém. 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 Foi muito bom termos a sua companhia, foi muito bom estarmos juntos. E não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia.